Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à imersão Exercício e Diabetes, te ajudando aí a compreender os efeitos fisiológicos do exercício físico para quem tem diabetes. Eu sou Roberto Dori e hoje a gente vai falar sobre qual que é o melhor exercício aí para quem tem diabetes, né? A gente sabe que o exercício ele faz parte do tratamento aí de quem tem diabetes. Então, muitas vezes as pessoas vão, né, ao médico, tem lá diagnóstico de diabetes, e a gente sabe que o tratamento do diabetes ele envolve aí o tratamento medicamentoso, seja ele antidiabético oral para quem tem diabetes tipo 2, a insulinoterapia para quem tem diabetes tipo 1, ou mesmo o exercício e a alimentação para quem tem diabetes gestacional. Só que a gente sabe que o exercício faz parte do tratamento, junto, claro, com o controle alimentar. Muitas vezes, os médicos têm o hábito de falar para as pessoas, principalmente para quem é diagnosticado com diabetes tipo 2, fala, olha, aumenta aí o seu nível de atividade física. Então, quer dizer, atividade física, a gente sabe que é qualquer movimento aí que a gente faz, que movimenta o nosso grupamento muscular, né, os nossos músculos, e que você gasta mais energia do que você tem em repouso. Isso, no gasto energético diário, ele vai, claro, influenciar. Mas o exercício, ele envolve a atividade física, quer dizer, ele envolve o movimento, só que com o objetivo de melhorar uma das capacidades, né, físicas. Então, quando a gente compara aí, o que melhora mais, né, o que ajuda mais no tratamento do diabetes, ou atividade física ou o exercício físico. O exercício físico ele ganha aí, assim, uma margem bem grande aí de vantagens com relação à atividade física. É que muitas vezes o que acontece? A pessoa que tem muitas vezes o diagnóstico de diabetes, ele é um indivíduo que pouco se movimenta. Então, quer dizer, se ele sai do zero e vai para o 1, mesmo que ele caminhe um pouquinho, coisa que ele não fazia, né, suba um pouco e desça pela escada, por exemplo, já ajuda, né, a pelo menos aumentar aí o gasto calórico desse indivíduo. Mas a gente sabe que o exercício é o que realmente vai ajudar muito mais aí no tratamento de quem tem diabetes. E a gente pensa, poxa, mas tem um monte de exercício, né? Na verdade, não dá nem para a gente classificar. A gente classifica por questão de gasto metabólico, ou por ser um exercício cíclico, ou então ser um exercício acíclico, mas, ou mesmo aí um esporte coletivo ou individual, mas a gente não consegue classificar exatamente, né, os exercícios. Então, quando a gente leva em consideração, né, os exercícios, quer dizer, falando em exercício, para quem tem diabetes, o que normalmente é recomendado? Exercício aeróbio com intensidade moderada. O que quer dizer isso? Que o indivíduo vai gastar o suficiente de energia, mais do que ele tem quando está em repouso, e que essa atividade, né, esse tipo de exercício, ele vai sim ajudar a melhorar o diabetes. Por que ele é tão recomendado? Primeiro, porque o exercício cíclico, né, o exercício aeróbio, é aquele que a gente movimenta normalmente grandes grupos musculares, está sempre envolvido aí em atividades que são cíclicas. Então, por exemplo, você começa a andar, né, você começou ali, não sabe onde está parando mais, né, onde começa, onde termina. Você corre, a mesma situação, pedalar, dançar, nadar, né, são atividades que têm essa característica. E elas normalmente ajudam bem no controle, justamente por conta do gasto energético. Então, quando a gente está movimentando o músculo ali sem parar, sem intervalo, consequentemente, o exercício que o indivíduo está fazendo, o movimento que ele está fazendo com grandes grupamentos musculares, ele está ali utilizando a glicose como fonte de energia, seja ela sendo usada aerobiamente ou anaerobiamente, dependendo da intensidade que está sendo feito. Sendo feito moderadamente, certamente está usando muito mais aerobiamente. Mas a quantidade de glicose que é depletada, de glicogênio que está sendo usado depletado do grupamento, principalmente dos grupamentos musculares, consequentemente contribui bastante para diminuir a quantidade e a reserva que tem no músculo, fazer o sistema buscar a glicose que está no sangue, né? Isso aí acontece independente da ação da insulina durante o exercício, e claro, traz um benefício para quem tem diabetes. Outro detalhe interessante que a gente tem que pensar, quando mesmo nós, né, como profissionais de educação física, se a gente vai prescrever o exercício lá para quem tem diabetes, ou para algum indivíduo que você está começando a trabalhar com ele agora, você sabe que é um indivíduo que até então era pouco ativo, né, muito mais sedentário ali,
Normalmente o que a gente faz? A gente vai do simples para o complexo. Então, o exercício que é cíclico, o exercício aeróbio, é um trabalho simples para se fazer. Andar, todo mundo anda, só não anda quem tem algum problema ali locomotor. Mas o andar é uma coisa natural para a gente fazer. Então, você orientar uma pessoa para andar pelo menos 30 minutos é algo que ele pode fazer sem grandes dificuldades. Outra situação que a gente leva em consideração, o risco do indivíduo se machucar fazendo exercício. Raramente você vai machucar caminhando. Tudo bem que uma hora ou outra pisa num buraco ali ou outro e de repente torce o pé. Mas não é algo que é comum acontecer. Então, quando se recomenda o exercício, principalmente voltado para a saúde, se pensa no quê? O que pode ser feito para ajudar esse indivíduo e colocar o quanto menos, né, expô-lo ao risco. Risco de se machucar, risco, muitas vezes as pessoas que têm diabetes tipo 2 são hipertensos, têm problema cardiovascular aumentado, e você colocando ele para fazer exercício talvez com uma intensidade muito alta, o risco aumenta bastante. Então, pensando em segurança, segurança no sentido de não agravar a situação clínica do indivíduo e ainda ter algum benefício, o exercício cíclico, o exercício aeróbio, ele é extremamente aí indicado. Tanto é que eu tenho conhecimento, só em 1997 foi publicado o primeiro trabalho, 5 pessoas com diabetes tipo 2 fazendo treinamento dentro de uma sala de musculação. Que até então se tinha um receio muito grande em relação a isso. Então, pensando assim, por que o exercício aeróbio sempre é recomendado? Ele é o melhor? Ele vai ser o melhor a partir do momento que a gente consiga explorar o máximo que ele pode dar para a gente. Né? Então, se você puder trabalhar mais ali próximo de limiar 2, numa intensidade um pouquinho mais alta, normalmente ele é bem poderoso sim para diminuir a glicemia de quem tem diabetes. Mas ele normalmente ele é indicado por conta desses fatores que eu falei, né? A questão de segurança, da simplicidade para você executar. Então é algo que mesmo o indivíduo que é pouco condicionado ele consegue fazer um exercício com uma intensidade menor, né? De maneira aí contínua. Então traz benefício, por isso que ele é tão indicado aí para quem tem diabetes. A Simara fez uma observação aqui a respeito do exercício isométrico. Né? Então, o detalhe, Simara, é assim: o exercício isométrico, você vai ter a contração muscular, né? Tem lá a sinalização do sistema nervoso, gasta energia no músculo, está gastando ATP ali, só que você não tem o movimento. Então, pensando em depressão de glicogênio e outra situação, quando você contrai o músculo, você vai contrair todas as estruturas ali, principalmente os vasos sanguíneos que estão passando naquela região. Então, consequentemente, você diminui o fluxo sanguíneo naquela área ou daquela área para frente. Né? Por isso que tem que tomar cuidado que parte do corpo ou por quanto tempo você vai dar o estímulo isométrico. O estímulo isométrico, a contração isométrica, ela é extremamente poderosa para você ganhar força, porque o sistema nervoso ele está mandando estímulo para o músculo para fazer o músculo criar força suficiente para vencer a resistência. Se você não vence a resistência, o sistema entende o quê? Poxa, precisa melhorar. E vai melhorar de que maneira? Aumentando aí a taxa de inervação, principalmente, né? E claro, uma maior quantidade de estímulos elétricos ali para tentar despolarizar uma quantidade maior de fibras para poder produzir o movimento. Então, pensando em ganho de força, o exercício isométrico ele é extremamente indicado. Só que a gente tem que tomar cuidado com o tempo de estímulo. Não adianta colocar o estímulo lá, vai ficar 3 minutos aí contraindo. Por exemplo, é comum fazer prancha, né, nessa situação, mas você tem ali uma situação onde você contrai a musculatura que está envolvida com a parte postural, mas o fluxo sanguíneo, de uma maneira geral, ele não está comprometido. Diferente do que a gente faz, por exemplo, com os nossos membros inferiores, por exemplo, né? Estendendo a perna ali, contraindo o quadríceps, um grande grupamento muscular, atrapalhando ali a chegada de sangue, o retorno venoso para a parte inferior ali do joelho. Ou mesmo quando você faz um movimento de isometria nos membros superiores. Então, são situações que a gente tem que avaliar para quem a gente está prescrevendo isso e, claro, não estender o estímulo por um tempo muito longo. Então, faz ali o estímulo, contrai, ele está pressionando os vasos, diminui o fluxo sanguíneo naquela região, mas aí depois você relaxa novamente, né? E aí volta o fluxo. Então, é um tipo de exercício que ele é indicado para ganho de força. Mas na questão relacionada
ao quanto ele influencia na glicemia, eu não sei te dizer. Qualquer hora eu vou tentar fazer um teste com isso aí. Eu vou medir a glicemia, vou fazer um grupo de exercícios que envolvam aí a isometria, para a gente tentar, para eu tentar trazer alguma resposta para vocês. Mas ele é um exercício poderoso para aumentar a força, sim, mas o quanto ele influencia na glicemia, eu realmente não sei te dizer. Porque às vezes em um exercício ou outro, a gente, quando a carga geralmente está um pouco mais leve, a gente inclui a isometria para aumentar a intensidade do exercício, principalmente no exercício de força. Então você faz uma quantidade de repetições, faz um pouquinho de isometria ali e para, ou volta a fazer as repetições novamente. Então dessa maneira você mexe com a carga, mas é algo que a gente não consegue. Aí eu não sei te dizer só a isometria, né, isoladamente, o quanto ela influencia nesse sentido, tá bom? E com relação aí a gente está falando do exercício aeróbio, né? Por que que ele é tão indicado? Então por conta desses fatores aí que a gente comentou. Aí a gente pensa, como é que a gente classifica os exercícios em grandes grupamentos, né? Normalmente aí pelo consumo energético que eles vão impor aí para os nossos músculos principalmente. Então, se a gente pensar aí, existe aí o exercício que é aeróbico, quer dizer, esse que é cíclico, que também a gente nem sempre você pode usar ali o exercício cíclico e de repente dar estímulos em alta intensidade. Então você fica migrando ali de uma situação totalmente aeróbia, né, em estado mais de equilíbrio, para uma situação onde a maior parte da geração da ATP vai ser feita degradando a glicose ali sem a presença de oxigênio. Então usando ali a via anaeróbia para isso. Então, muitas vezes a gente fala, é engraçado, né? Que às vezes eu lembro quando eu dava aula na graduação, eu sempre usava esse exemplo. Que a gente fala assim, a maratona é um trabalho aeróbio. É porque quem está correndo ali tem uma capacidade aeróbia muito grande. Porque tenta sair correndo numa tremenda velocidade, os caras correm a 20, 22 quilômetros por hora. Mas tem ideia do que é isso, né? Correr nessa velocidade. Então, chamar isso aí de exercício aeróbio, né? É aeróbio porque eles têm uma capacidade, assim, o consumo de oxigênio desse pessoal é acima de 70 mililitros aí, quilograma minuto, né? Sendo que a maioria das pessoas eles que treinam é em torno de 30 e alguma coisa, 32, 36 no máximo, né? Quando tem uma boa capacidade física. Então você vê que o cara tem uma capacidade, uma potência aeróbia aí realmente exemplar, por isso que para eles é um trabalho aeróbio. E pra gente, se você falar, não, vou correr lá 42, tudo bem, todo mundo consegue correr 42 quilômetros. Né? Isso aí é verdade. Só que você vai correr a quanto? A 6 quilômetros por hora, 8 quilômetros por hora? Passinho ali de vovô no parque, vai demorar quantos dias para fazer isso aí? Né? Então, quer dizer, essa situação que a gente tem que avaliar. Né? Então, o exercício que é cíclico, nem sempre você pode sim, claro, impor aí situações onde você coloca uma intensidade altíssima nele. Claro que não dá para ficar muito tempo ali naquela intensidade, mas dá para fazer. Mas de uma maneira geral, a gente tem essa questão aeróbia, né, onde normalmente com presença de oxigênio no tecido muscular está gerando ATP. Quando a gente trabalha com intensidades, isso permite, né, que a gente faça o exercício por um período maior aí de tempo. Existem os exercícios que são classificados como anaeróbios, quer dizer, são aqueles com uma grande intensidade, consequentemente a gente vai fazer por pouco tempo, por isso que fala uma intensidade muito alta e um volume mais baixo, porque, claro, você precisa ter uma condição física aí, né, invejável para conseguir é, é, ter aquela, conseguir desculpa, completar aquele tipo de atividade. Como exemplo aí, sei lá, correr 100 metros rasos, 200 rasos, quer dizer, a capacidade aeróbia, a anaeróbia que esse pessoal tem é absurda, né? Então, mas é uma atividade onde você faz em altíssima intensidade, mas por pouco tempo. E existe também a classificação dos exercícios, são chamados de mistos. Isso a gente vê muito nos esportes coletivos. Então, em esporte coletivo, a maior parte deles, você tem aí um metabolismo misto, né, dos diferentes momentos ali do jogo, da atividade. No YouTube, o Johnny Michael está perguntando: no caso de exercício em isometria, não seria perigoso por conta da manobra de valsado? Pensando em um indivíduo hipertenso. Sim, sem dúvida. Então, a pergunta que o Johnny está fazendo aqui é da questão da isometria no indivíduo que é hipertenso, né, e fazer manobra de valsalva. Só que também, Johnny, assim, nem sempre que a gente vai fazer isometria, você precisa exatamente fazer manobra de valsalva.
Isso geralmente acontece quando você tem que vencer uma carga muito grande, né? Então, claro, você como profissional, se você está aplicando uma carga isométrica em alguém que é hipertenso, consequentemente você vai estimular a isometria, mas com uma carga suficiente para que esse indivíduo, durante esse estímulo de isometria, ele não fique fazendo manobra de Valsalva. Porque isso aí, claro, aumenta a pressão, principalmente na caixa torácica, e claro, para o indivíduo que é hipertenso, aumenta aí o risco cardiovascular. Então, a gente tem, claro, avaliar, porque também assim, a gente tem que dosar, né, o porquê que a gente está fazendo ali o estímulo isométrico, né? Em alguns momentos é importante, né, principalmente quando você está trabalhando com pessoas que já estão perdendo um pouco a autonomia, aí estão com dificuldade de se locomover, já está com um pouco, os membros inferiores já estão enfraquecidos e muitas vezes tem dificuldade em equilíbrio. Então, normalmente, durante o movimento, você não precisa ficar trabalhando só com isometria. Você faz ali o movimento, né, dinâmico, uma quantidade de repetições, trabalha um pouquinho de isometria e volta de novo a fazer o trabalho dinâmico. Então, dessa maneira, você aumenta a intensidade do exercício e com a isometria a gente acelera um pouco o tempo aí de ganho de força. Né? Então, não precisa exatamente fazer um trabalho isométrico, onde você vai pôr uma carga que realmente caracteriza a isometria, do indivíduo não conseguir vencer aquela carga. Aí, certamente, ele vai sim fazer manobra de valsalva. Mas isso aí você pode, por exemplo, limitar, vamos dar um exemplo simples, a pessoa sentada e ele precisa estender o joelho. Você pode limitar o quanto ele vai fazer a extensão da perna. Então, ele tem uma carga suficiente que ele vai conseguir chegar até um determinado ponto, e você com a sua mão, por exemplo, você pode limitar ali o movimento. E ele vai obrigatoriamente parar ali. Isso aí provavelmente não vai provocar a necessidade do indivíduo fazer a manobra de valsalva, mas é algo que a gente, como profissional de educação física, tem que ficar atento sim e é, ficar monitorando. Tá? Não é algo que dá para a gente deixar acontecer, não. E com relação, então, aos diferentes tipos de exercício, né, que eu estava falando com relação a exercício que é misto, se a gente pensar, a maior parte dos treinos que a gente faz, ele tem ali um momento, pode ter né, um momento anaeróbio, pode ter um momento aeróbio, isso é comum acontecer, inclusive em sala de musculação. Que a maioria das pessoas que a gente conversa fala assim, poxa, mas o treino na sala de musculação, ele é aeróbio ou é anaeróbio? Todo mundo fala, é anaeróbio. Porque você pensa o quê? O momento que eu estou fazendo o movimento, certamente é um curto espaço de tempo, uma intensidade mais alta, e aí certamente você tem aí um momento ali anaeróbio de geração de energia para o grupamento muscular que está ali ativo. Só que, se a gente pensar no treino como um todo, você não fica o tempo inteiro gerando energia anaerobiamente para o músculo, porque você faz uma série, aí você dá uma descansadinha, aí faz outra, aí você recupera. Então, nessa situação, você tem ali anaeróbio durante o estímulo e aeróbio quando você está no momento de recuperação. É isso que muitas vezes a gente leva em consideração para aumentar a intensidade do exercício. Se você diminuir os intervalos de descanso, ou quando você está fazendo exercício cíclico, você diminui o intervalo que o indivíduo está fazendo em intensidade mais baixa e cobra mais intensidades altas, você aumenta pra caramba a intensidade do exercício. E isso é um negócio bem, bem interessante aí para a gente fazer, independente do tipo de exercício aí que a gente está fazendo, tá bom? Deixa eu ver aqui que o Carlos está mandando uma pergunta. Boa noite, Carlos. Tudo tranquilo por aqui também. O que fazer aí quando a glicemia de quem tem diabetes não baixa, né, durante o exercício? Então, isso aí foi exatamente o que a gente comentou na live de ontem, né? O detalhe é assim: primeiro, o mais importante é a gente conseguir identificar o porquê não abaixou, né? Porque muitas vezes, assim, o exercício ele ajuda, sem dúvida alguma, é uma ferramenta poderosíssima, mas o exercício sozinho, se a parte medicamentosa não está adequada, ele não é suficiente para fazer a glicemia baixar. Então isso é algo que a gente precisa identificar. Por que que naquele momento, ali foi só em um momento que isso aconteceu? Ou sempre está acontecendo isso? Porque se sempre está acontecendo, certamente o tratamento medicamentoso ele não está adequado. O exercício ele é um complemento. O exercício ele ajuda e muito a diminuir a glicose no sangue.
mas ele sozinho, independente do tratamento, seja aí por antidiabético oral ou mesmo por uso de insulina, não tem como conseguir manter. Inclusive, há anos atrás, isso aí na década de 80, eu tomei conhecimento de um trabalho que foi feito, que eles fizeram o quê? Pegaram indivíduos lá com diabetes tipo 1 e colocaram numa esteira, pessoal correndo, e foram medindo a glicemia. Enquanto ainda tinha um pouco de insulina ali circulando no sistema, consequentemente, a glicemia ela foi se mantendo, foi abaixando. Só que depois chegou um período que a glicemia só aumentou. Então, quer dizer, o exercício durante um período a gente consegue sim remover glicose, ajudar no tratamento. Mas ele por si só, se o tratamento não está adequado, não adianta. Então, o que é mais comum acontecer para a glicemia estar alta? Vamos partir do pressuposto que essa pessoa que você está se referindo, que tem diabetes, aí está fazendo exercício, ele está com o tratamento medicamentoso adequado aí para o que ele precisa para o tratamento do diabetes. Se ele fez o exercício e não baixou a glicemia, a gente tem aí os fatores mais comuns. Por exemplo, a pessoa toma o medicamento de manhã, né? Quer dizer, já deu 24 horas da última vez que ele tomou o medicamento, ele toma o medicamento e vai fazer o exercício. Nesse momento, certamente, ainda o medicamento não fez efeito. A mesma coisa acontece quando se tem aí o uso de insulina, principalmente insulina basal, que você aplica, ela demora umas 2 horas para começar a fazer efeito. Então você acorda pela manhã, fez lá o desjejum, de repente tomou lá insulina de curta duração para compensar o café da manhã, aplicou insulina basal e foi treinar. Então, dependendo do período que você vai treinar, tem ainda um pouquinho de insulina de curta duração e vai ter um período que vai ter uma dose muito pequena de insulina circulando. E isso sim pode fazer com que a glicemia desse indivíduo aumente. Outra situação, o que foi comido na refeição, na última refeição, antes de fazer exercício. Porque muitas vezes a gente come alimentos que têm carboidrato complexo, né? Por exemplo, batata doce, né? Com carga glicêmica aí que seja média. Outro dia eu até fiz uma postagem no Telegram, inclusive quem não faz parte aí do grupo do Telegram, se quiser fazer parte lá é bem legal, porque eu sempre comento, né, o que a gente fala nas lives, posto artigos, estou sempre fazendo postagens e comentários lá a respeito. É onde eu geralmente faço mais postagens sobre o tema aí, exercício e diabetes. É, o indivíduo, outro dia eu até postei lá, né, no Telegram, que o que aconteceu comigo? Eu fui fazer exercício, eu medi a glicemia e eu tinha comido batata doce no café da manhã, no desjejum. Apliquei insulina, tudo, fiz as correções e fui treinar. E quando eu fui treinar, o que aconteceu? A glicemia quase não baixou. Então isso acontece. Ela pode não baixar, ou dependendo da intensidade do exercício que você fez, ela também aumentar. Então a intensidade do exercício, muitas vezes a intensidade ela não precisa nem ser tão mais alta do que o indivíduo normalmente faz. Mas pelo fato dele ter comido um tipo de carboidrato que vai chegar ali durante o exercício e ele ter aumentado um pouquinho a intensidade, fazendo aumentar um pouquinho a liberação de glucagon, o fígado também libera um pouco mais de glicose. Então, quer dizer, no final do exercício tem a glicose que o fígado mandou para o sistema, mais a glicose que chegou do carboidrato. Esses são os mais comuns. Foi uma pergunta aqui do Alexandre Andrade. O indivíduo aí que possui diabetes e tem um estilo de vida mais sedentário e faz uso aí de uns 3 medicamentos para o diabetes, metformina, glicazida e glimepirida. Ele passa a fazer exercícios regularmente. Ele pode deixar aí de usar um dos 3 medicamentos para usar somente aí um ou nenhum. Isso é algo que a gente vai depender bastante da pessoa, né, do quanto ele faz exercício, se ele faz o exercício todos os dias, se sempre que ele faz o exercício ele tem realmente uma periodização, porque há pouco tempo teve um ciclista com diabetes tipo 2 que veio conversar comigo, que ele estava usando também alguns medicamentos ali e por ele pedalar, né, frequentemente, e principalmente no final de semana, ele percorre aí distâncias maiores, ele começou a fazer muita hipoglicemia. E aí teve que fazer um ajuste nos medicamentos, inclusive no dia que ele vai pedalar, além da diminuição, no dia que ele pedala longas distâncias, ele nem toma o medicamento. Então é algo que é muito pessoal. Precisa ver, porque às vezes, quando você tem uma combinação, que nem no caso com 3 tipos de medicamentos, é comum que essa pessoa tenha assim, ela presente bastante resistência à ação da insulina, né?
e o quanto de exercício que ele está fazendo ainda não é o suficiente para isso acontecer. Como os medicamentos para o tratamento do diabetes tipo 2, eles tendem a ter efeitos mais duradouros, né? Eles não têm um pico de ação, ele vai entrando em ação e vai fazendo uma espécie de manutenção do tempo de ação dele. Esses medicamentos, eles não, muitas vezes você não consegue diminuir muito, né, a dosagem. É comum às vezes diminuir, mas é algo que é muito pessoal, é difícil a gente dizer, né, assim, que realmente se fizer vai acontecer. O que tem que fazer é o seguinte, tentar fazer. Né? Se conseguir fazer exercício todos os dias, fazer aí uma periodização, né, para garantir que um dia vai treinar um pouco mais forte, um dia um pouco mais moderado, né, trabalha de maneira moderada, um dia mais forte de novo, depois faz um treininho mais recuperativo, diferentes tipos de atividade. Tudo isso a médio e longo prazo ajuda e ajuda bastante. Mas de primeiro momento não dá para a gente afirmar. O que a gente normalmente vê muito acontecer, isso é bastante frequente, é quem usa insulina. Mas esse indivíduo nunca deixa de usar insulina. O que acontece é que ele começa a usar doses menores, principalmente da insulina basal. Porque no pós-exercício os sensores ficam sensibilizados, se ele não diminui a insulina basal, ele fica fazendo hipoglicemia depois do exercício. Então é bem comum isso. O indivíduo que tem lá diabetes, usa dois tipos de insulina para o tratamento. Né? Eu falo isso porque hoje tem muita gente com diabetes tipo 2 também, com tratamento semelhante a quem tem diabetes tipo 1. Então ele usa uma insulina basal, uma de curta duração. Ele fazendo o exercício frequentemente, ele tem que sim reajustar as doses, e principalmente aí da insulina basal, porque senão fica fazendo hipoglicemia aí direto, principalmente depois do exercício. Tá bom? Mas é algo que dá para tentar. Né? Se a pessoa realmente se dedicar aí, ele consegue sim ter um resultado bacana. Ô Samuel, o que você está colocando aqui? Durante o treino de jiu-jitsu, a glicose se mantém estável ou diminui. Mas quando eu vou competir, tenho muita hiperglicemia e não consigo render. Claro. Vamos lá. Quem que vai competir e não fica lá cheio de hormônio contra-regulador a ação da insulina? Fala aí para mim. Que eu fui competidor de taekwondo durante muitos anos, cara. Não tinha jeito. O detalhe é o seguinte, enquanto você está esperando ali para lutar, você tem que ficar medindo sua glicemia mais vezes e ficar suplementando com insulina de curta duração. Porque o que acontece? A gente fica ansioso e automaticamente fica ali adrenado. A adrenalina fica num nível bem maior do que normalmente está quando a gente está em repouso. E aí, consequentemente, você tem sim quadros de hiperglicemia. E claro, quem fica hiperglicêmico começa a tender a desidratar, porque os rins começam a trabalhar mais rápido, né? A taxa de filtragem renal aumenta para tentar expelir um pouco desse excesso de glicose que está sobrando no sistema. Então, nessa situação, você tem que hidratar bastante e, claro, suplementar. E vai suplementando, não precisa ficar esperando 1h30, 2 horas, não, do tempo, eu não sei exatamente que tratamento você está fazendo, mas é o tempo de pico da insulina ultra rápida, de curta duração. Nessas situações, muitas vezes o que eu usei, né, há tempos atrás aí, eu medi a glicemia, o pico máximo da insulina ultra rápida ela é de 1 hora. Então, após 1 hora, media de novo, suplementava de novo. 1 hora, suplementava de novo. Ia fazendo assim, enquanto eu estava esperando para lutar. É que eu nunca fui muito pequeno, né? Eu lutava em categoria até 78 quilos. Então era meio médio. Então era bem mais para o final do campeonato que a gente ia. Então aí que aumenta mesmo a ansiedade. E isso aí atrapalha. E com relação ao treino, né? Do jiu-jitsu, vai variar também de acordo com o quanto está representando de esforço para você. Qual a intensidade que está tendo esse treino para você? Porque toda vez que a gente faz treino com alta intensidade, você primeiro vai liberar muito mais adrenalina. A adrenalina certamente dificulta aí a ligação de qualquer insulina que esteja circulando ali para se ligar ao receptor de insulina. E aí certamente a gente tende já o sistema está trabalhando para manter um pouquinho mais de glicose no sangue. Junto com isso, o próprio esforço contínuo degrada muito mais aí glicogênio e, consequentemente, começa a tirar muito rápido do sangue. O sistema busca o equilíbrio liberando o glucagon.
que é um outro hormônio que vai fazer o fígado liberar glicose também para o sistema. Então, você começa a ter aí a adrenalina, o glucagon e assim vai, né? Começa a ter aí, se o exercício durar aí muito tempo, começa a ter um pouco de cortisol também. Então, tudo isso acaba aumentando aí a resistência à ação da insulina para tentar aumentar a quantidade de glicose. E o glucagon é o principal para fazer a glicemia aí subir, tá certo? Mas é isso que acontece mesmo. Competição para quem tem diabetes tem esse detalhe psicológico aí que a gente precisa realmente ficar atento e não precisa ter dó de aplicar insulina, não. Não tenha. Se alimente, aplica insulina, corrige, toma bastante água, porque a tendência natural é você já entrar no tatame já desidratado, porque primeiro a própria vestimenta faz você transpirar bastante e dificulta a evaporação, né? Não tem evaporação do suor, a tendência natural é não resfriar o corpo, aí você tende a cada vez ficar transpirando mais. Junto com isso, com a glicemia descompensada, o rim trabalha mais rápido e você urina mais, quer dizer, você perde muita água, isso aí vai te levar para uma situação muito, vai comprometer muito o seu rendimento, tá certo? Aí não dá para ficar brincando não. É tomar bastante água e medindo com mais frequência ali a glicemia, suplementar com insulina sem dó. E no fim, tudo dá certo, tá certo? O Carlos está mandando mais uma pergunta aqui. No caso de hipertenso, né? Se o exercício for realizado aí 4 vezes na semana, se consegue fazer com que a pressão arterial se mantenha normal. Olha, de uma maneira geral, o exercício, qualquer exercício que você fizer, no pós-exercício você tem um momento aí que a pressão geralmente diminui. Isso acontece. Se puder fazer o exercício todos os dias, melhor ainda, né? Aí você tende sim a ter um efeito que se junta um ao outro. E dessa maneira a tendência é ter sim uma pressão mais controlada. Porque quem é hipertenso, mesmo com o medicamento, você não vai ficar com a sua pressão totalmente normal. Você tem momentos de oscilação. Isso acontece. E outra, o indivíduo ele é hipertenso por vários motivos, não é um único motivo que deixa o indivíduo hipertenso. Então, precisa avaliar, né, o tipo de medicamento que está sendo usado, mas junto com isso, pensando em exercício, quanto mais exercício fizer, a frequência do exercício, e também exercícios que durem aí pelo menos 40 minutos, né? Porque exercício muito curto, para a pressão, ele vai abaixar um pouquinho, mas daqui a pouco já está alta de novo, então não adianta muito. Então, o ideal é fazer exercícios que durem aí um tempo maior, tá certo? E aí ajuda sim, ajuda bastante a manter a pressão mais dentro de um padrão de normalidade. Mesmo porque o próprio coração ele fica mais condicionado, o sistema vascular ele também cria ali uma maior quantidade de capilares, tem uma oxigenação melhor, né? E isso também ajuda a diminuir aí a pressão arterial. Tem mais óxido nítrico ali sendo liberado e aí acaba dilatando mais os vasos, fica mais tranquila a situação. Gabriel está fazendo uma pergunta. Obrigado, Gabriel, pela sua pergunta. Largou prova de mountain bike com 400. Olha que legal. E não rendia e não sabia por quê. Olha que legal, tá vendo? Aí acaba aprendendo, né? Porque não tem como, cara. Você vai ficando desidratado, você perde. E sabe qual é o problema? A gente urina bastante e o corpo tá perdendo água, e aí você perde minerais. Aí, nossa, cara, é horrível um negócio desse. Aí, para quem vai realmente se esforçar, né? Porque quando a gente pensa em competição, a gente sempre, você não está lá para brincar, né? Você não está indo lá porque não estou fazendo nada, vou lá. Não, você vai para ganhar, você vai para ter o melhor rendimento possível. Então a gente tem que cuidar muito. Isso aí realmente é um tópico, inclusive, que eu trouxe hoje para a gente falar. Vamos ver se dá tempo para poder comentar a respeito do portador de diabetes em alto rendimento, né? Em esporte aí de alto rendimento. Porque realmente é um estresse, cara. Assim, o esporte por si já é um estresse considerável. E além disso, a gente tem ainda a questão relacionada ao controle metabólico, né? Que naquele momento, emocionalmente, você tá, é, 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 você tá já, né, tá exposto ali àquela situação, não tem outro jeito, né? Então, qual que é o tipo de exercício aí que quem tem diabetes ele deve escolher? Primeiro, se o indivíduo só tem diabetes, o exercício faz parte do tratamento. Então, nesse caso, o exercício ele é remédio, né? O indivíduo vai lá tomar antidiabético oral, vai utilizar insulina, vai controlar a alimentação e vai fazer o exercício. O que a gente tem que fazer? O exercício que mais você gosta de fazer. Porque é algo para você fazer para toda a sua vida. Não é para ficar fazendo um pouquinho agora e depois não quero mais, né?
Não é que nem quando a gente é criança, isso acontece muito, né? Tem momento que, não, vamos andar de skate, aí todo mundo fica lá andando de skate. Aí daqui a pouco, não, vamos jogar taco na rua, aí todo mundo fica jogando taco. Então, não, daqui a pouco eu quero jogar vôlei, todo mundo joga vôlei, daqui a pouco é basquete. Isso é normal, faz parte da formação do indivíduo, inclusive é muito bom para que ele desenvolva o córtex motor, né? A parte motor aí do nosso cérebro, da parte de memória mesmo, de movimento, que isso aí vai ajudar a hora que ele escolher um esporte, de repente escolher aí ir para o alto rendimento. A vivência motora que ele tem ajuda bastante, mas o importante é escolher algo que a gente goste, né? Que o exercício, quando a gente gosta, ele é mais prazeroso. Se ele é mais prazeroso, a gente quer fazer mais. E se a gente faz mais, reflete diretamente no controle do diabetes. Então é algo aí para a gente pensar, quando se isoladamente, né? Se o indivíduo só tem diabetes e qual exercício que eu vou fazer? Faz o que você gosta, que você vai ter que fazer pelo resto da sua vida. Não adianta fazer algo que você não curte muito, ou faz, agora, nossa, estou curtindo para caramba a natação. Ótimo, vai lá nadar. Daqui a pouco, não, quero pedalar. Vai pedalar, não tem problema. Mas sempre faça algo que você goste. Isso eu acho que é fundamental para a gente. Só que quando a gente escolhe um tipo de exercício, a gente tem que levar em consideração a resposta glicêmica desse exercício que eu estou escolhendo. Porque uma vez eu tive um episódio, né, que aconteceu comigo, que eu comecei, tinha um garoto que ele queria fazer prova de curta distância, ele queria correr 100 metros rasos, 200 rasos. E aí, a parte básica do treino, ela é sim o estímulo anaeróbio. E aí, qual o problema que a gente tinha? Ele tinha diabetes tipo 1 e automaticamente media a glicemia antes, no final do treino estava mais alto. Claro, a gente sabe que é uma questão de resposta hormonal. É uma questão que ela facilmente vai ser corrigida. Só que, principalmente a mãe dele, né, que acompanhava nos treinos, ela começou a ficar muito incomodada com isso. Né? Porque ela falava, poxa, eu estou trazendo meu filho, porque falam que o esporte é bom para quem tem diabetes, mas eu olho a glicemia dele e fica alta. Né? Então, quer dizer, alta fica, porque até 1 hora depois do exercício, quando o exercício é feito com alta intensidade, você tem liberação, um pico de liberação de GH e de testosterona. E isso, claro, esse período ele permanece por até 60 minutos. Só que depois esses hormônios saem e o receptor de insulina está sensibilizado. Então o indivíduo pode terminar o exercício com uma intensidade, com uma glicemia um pouco mais alta e 1 hora depois, ou meia hora às vezes, né, depende de quanto foi o esforço para ter realmente essa liberação aumentada desses hormônios, começa a fazer hipoglicemia. Então é algo que é pontual e é algo que foi proposital. O exercício ele é feito dessa maneira. Então eu estou comentando isso com vocês porque, por exemplo, se o seu aluno tem diabetes ou você tem diabetes e vai lá treinar, e a atividade que você escolheu, ela por si só é uma atividade com alta intensidade, você já sabe que o natural é a sua glicemia subir. Então, qual é a providência que a gente tem que tomar nessa situação? Você vai começar a treinar, tenta sempre treinar com uma glicemia um pouco mais baixa. Não comece a treinar com, vou treinar não, com 180, senão eu vou fazer hipoglicemia. Esquece que você vai terminar com mais de 200 lá de glicemia rapidinho. Então, o ideal é, comece com uma glicemia um pouco mais baixa, um pouco mais próxima de 100. Porque mesmo que ela aumente, você vai terminar o treino lá em torno de 160, 165, que é uma glicemia ótima, que daqui a pouco você vai voltar para o normal novamente. O importante é, hoje, a gente tem a referência do tempo no alvo. Então, o tempo no alvo é não ficar hiperglicêmico, quer dizer, não fique com glicemias acima de 180 e não fique hipoglicêmico, não fique em glicemias abaixo de 70. Quer dizer, diminui a variabilidade e não ultrapassa esses valores que são limítrofes. Então, pensando nisso, quer dizer, pensando que se eu for treinar, a minha glicemia deve chegar no máximo até 180, ou mesmo no meu dia a dia, minha glicemia eu devo focar para que ela não ultrapasse 180, quando a gente vai treinar não é diferente. Você quer treinar? Quer fazer o treino que você quer? Vai, não tem problema. Mas fique atento a essa resposta da glicemia. Porque você sabe que aquela atividade é, por exemplo, eu estava comentando aí, desculpa, esqueci o nome, do rapaz que estava falando lá do jiu-jitsu. Você sabe que em dia de competição você fica hiperglicêmico, mano. O que você vai fazer? Já aumenta a dose de basal no dia anterior. No outro dia, já a contagem de carboidrato que você fizer, se estiver fazendo, ou no café da manhã, já aplica um pouco mais de insulina. Porque você sabe que você já está se expondo a uma situação que vai aumentar a sua glicemia. Então, toma as providências já para evitar que isso aconteça. Porque a pior coisa que tem é você se preparar tanto para um campeonato, chegar lá e na última hora dar errado o negócio. Por uma questão metabólica e que a gente, de certa maneira, tem no conhecimento, aí a gente tem controle sim para ter sucesso. Né? Tanto é que a gente tem aí
vários atletas de alto rendimento que são campeões olímpicos. Então, quer dizer, o diabetes não vai limitar ninguém, né? O que vai limitar é, às vezes, o nosso relaxo em cuidar, em ser disciplinado o suficiente para poder cuidar. Então, pensando aí nas respostas glicêmicas, a gente sabe que o exercício aeróbio, exercício ou mesmo que eu vou, que nem o Gabriel, ele pedala, aí faz mountain bike, faz aí às vezes, né, distâncias aí de 150, 200 quilômetros. Poxa, é leve fazer isso? Sem dúvida alguma não é. Só que precisa suplementar com carboidrato? Sem dúvida alguma precisa. Porque o tempo de exercício, o volume desse exercício, ele é muito longo. E o tempo que a musculatura vai ficar ali trabalhando, meu, não tem fígado que tenha glicose suficiente para mandar para o sistema. E não tem diabético hiperglicêmico suficiente para não fazer hipoglicemia depois de 3, 4 horas aí fazendo exercício. Então, são situações que a gente tem sim que levar em consideração. Então, eu sei o tipo de exercício que eu gosto, então seja focado para saber a providência que você vai tomar, certo? E se tiver dúvida, eu sou canal aberto, aí podem ficar tranquilos, entrar em contato, que a gente tenta aí no que eu puder ajudar vocês, podem contar comigo, tá bom? Outra situação, então, o alto rendimento aí e o diabetes. Qual que é o desafio maior que a gente tem? Alto rendimento, se você está treinando para ter resultado, o seu treino ele é planificado. Então você tem ali uma periodização do treinamento. Tudo tem um porquê. E você tem que treinar cumprindo exatamente a sua planilha de treino. E aí é um desafio para quem tem diabetes. Porque nem todo dia a nossa glicemia está super legal. Por exemplo, vou fazer um treino hoje que eu sei que é um treino de choque. Treino de choque, nessa semana eu estou fazendo treinos de choque, por exemplo. Né? A periodização, essa semana, são treinos de choque, de 80% a 100% de carga. E nessa situação, o que vai acontecer? Alta intensidade a semana inteira. Claro que tem variações, mas vai ser uma semana de treino intenso. Eu tenho a obrigação, sabendo que nessa situação a minha glicemia ela vai se entender a aumentar mais, começar o exercício com a glicemia mais baixa que eu conseguir. Claro, não fazendo hipoglicemia, né? Mas próximo ali de 100, 110, 120 no máximo. E mandar pau no treino. E vai embora, treina, não tem problema. Eu estou numa semana de treinos recuperativos. Ótimo, você sabe que é trabalho mais. Ele é moderado, ele não está nem acima nem abaixo do que você consegue fazer. É algo que você vai conseguir cumprir e certamente sua glicemia vai cair bastante. Então, também tem que ficar atento para medir a glicemia se for necessário aí mais vezes. Se for necessário, suplementa com carboidrato e cumpre a planilha. Então, não tem crise. O que a gente tem que entender é se policiar para não chegar já meio com a glicemia meio descompensada, principalmente para cima, e ir lá fazer exercício com alta intensidade. Chegar fazendo hipoglicemia e compensar com um monte de carboidrato. E ir fazer um treino de alta intensidade. Então, a gente sabe aí, a gente tem grandes atletas em alto rendimento, inclusive a Novo Nordisk, ela tem um projeto aí mundial que tem aí vários esportes, né, onde tem portadores de diabetes aí participando, inclusive tem uma equipe de ciclistas, né, e eles participam de campeonatos mundiais com diabetes tipo 1. Então é muito legal. Inclusive tem um link, né, desse projeto. Eu vou disponibilizar esse link lá no Telegram, tá? Eu vou postar lá para vocês poderem dar uma entrada na página, dar uma olhada. Tem lá o nome dos atletas, de que país que eles são, né? Todos diabéticos. Então isso é algo muito bacana. E hoje a gente tem uma tecnologia que ajuda bastante. Né, que foi que a gente já falou em uma das lives, né, nessa imersão de exercício em diabetes, de você usar o glicosímetro ou usar, por exemplo, os sensores, né, da bomba de infusão de insulina ou mesmo o sensor flash, né, para poder, através das setas, aí, ter uma referência do que está acontecendo com a sua glicemia ali. Então, quer dizer, o atleta de alto rendimento com diabetes é um atleta que, se você cuidar da sua glicemia e saber numa prova, você sabe que você vai tender a ficar vai hiperglicêmico, aumente sua dosagem de insulina. Eu estou fazendo treino mais moderado, num momento moderado, diminui a intensidade, a quantidade de insulina. Isso insulina, tratamento com insulina é muito semelhante ao treino em sala de musculação. Tem dia que você está bem, que você vai treinar mais pesado, você coloca um monte de placas lá, de anilhas, e pega lá os dumbbells mais pesados ali para fazer o exercício. Tem dia que você está meio se arrastando, aí você vai fazer o treino mais leve.
tratamento com insulina é muito semelhante a um treino em sala de musculação. A gente tem que se adaptar, né? Não é uma questão que você chega lá e faz com aquela carga toda vez, né? Se você fizer, você vai entrar em fadiga e não vai conseguir ir para frente. Então é a mesma situação aí, pensando no alto rendimento e quem tem diabetes. Por isso a importância, claro que eu particularmente não conheço ninguém que tenha diabetes tipo 2 e que esteja em esporte de alto rendimento, envolvido com esporte de alto rendimento, diferente de quem tem diabetes tipo 1. Só que no diabetes tipo 1, o que a gente tem? A obrigação de fazer contagem de carboidrato, que isso é importante para caramba para manter um bom tratamento. Essa modulação das insulinas, né? Insulina basal aumentar, de repente diminuir a insulina basal no pós-treino, mudar a proporção da contagem de carboidrato que você vai fazer, dependendo do treino que vai fazer. Então, tudo isso é questão de conhecimento, é questão de prática, de tentativa e erro, né? E a gente vai. Hoje a gente tem aí muito mais conhecimento do que quando eu fui diagnosticado lá 40 anos atrás, que não tinha muito o que a gente fazer, né? E o exercício foi o que me ajudou muito, mesmo nesse momento tão limitado aí para poder fazer exercício. Outra situação que a gente tem de exercício, qual exercício aí quem tem diabetes vai fazer? Aí a gente tem que ver aquele portador de diabetes, que já tem, por exemplo, complicações crônicas do diabetes. Quais são as complicações crônicas? O diabetes tipo 2 já é aumento do risco cardiovascular, muitas vezes a hipertensão, só que do diabetes mesmo é algo que causa, de certa maneira, traz alguma limitação para o indivíduo. Então, o mais comum são os que acabam prejudicando, né, a parte microvascular, então a parte dos capilares, aonde irrigam aí órgãos, né, no nosso corpo, então principalmente aí os olhos, né, relacionado aí à retinopatia diabética, ou então aos rins, né, a nefropatia diabética. E também essa quantidade muito alta de glicose circulando no sistema durante muito tempo, né, não fez um tratamento metabólico adequado, muitas vezes ele acaba refletindo na neuropatia periférica, que vai, claro, diminuir a sensibilidade, principalmente em membros inferiores. Então a pessoa perde ali a sensibilidade do pé. Nas mãos também muitas vezes acontece, mas é mais frequente nos membros inferiores. Então, quando a gente vai prescrever o exercício para essas pessoas, com essas complicações, já não dá mais para a gente tem que mudar o discurso, né? O discurso vai ser para a gente estabilizar o quadro que ele tem de agravo da doença para ter um bom controle da glicemia. Então, tendo aí retinopatia diabética, claro, a retinopatia, não é que tem retinopatia e você está condenado, nunca mais vai poder fazer exercício em sala de musculação, não é nada disso. Ela tem vários graus. Então, quando está num grau de retinopatia grave, né, proliferativa, ela realmente é um quadro muito grave, pode descolar a retina, então pode levar o indivíduo à cegueira. Então, nessa situação, a gente tem que tomar bastante cuidado com esportes com bola, né, a prática de esportes com bola, a questão relacionada a treino em sala de musculação com manobra de valsalva, né, treinos muito intensos. Então, tudo isso limita o tipo de treinamento que a gente vai fazer. A mesma situação para quem tem nefropatia. Então, a nefropatia ela vai influenciar diretamente na capacidade dos rins, né, filtrarem o nosso sangue ali e transformar em urina, e consequentemente o indivíduo tem aí respostas no sistema, né, principalmente relacionadas a alterações na pressão, às vezes a excreção, né, de metabólitos, então começa a complicar. Então a gente precisa aí também tomar cuidado, aí já não dá mais para fazer o exercício tem que ser feito numa intensidade moderada, monitorando aí as variações na pressão arterial. E aí o exercício ele é feito justamente para tentar estabilizar esse quadro onde a pessoa se encontra, sem deixar que essa situação se agrave. No caso da neuropatia, eu tive uma experiência de ter sim pessoas com neuropatia no grupo de corrida da Associação de Diabetes do ABC. Né? São pessoas que iam no parque, eles faziam caminhada, não participavam exatamente das provas, mas que mesmo tendo neuropatia, faziam a caminhada. Que a recomendação, ela normalmente é assim, se a pessoa tem neuropatia, para evitar que tenha ferimento no pé, esse indivíduo ele deve fazer exercício sem o peso do próprio corpo, geralmente no meio líquido, né? Então, se vai fazer exercício aeróbio, fazendo uma bicicleta, algum lugar que não tenha muito atrito com os pés. Mas a gente tem aí uma outra situação. A gente tem a questão relacionada ao indivíduo fazer o exercício, por exemplo, a orientação que eu dei, qual foi? Compre uma meia que não tenha
não tenha costura, né? Não seja muito apertada, de algodão, né, para ajudar aí na transpiração do pé, evitar algum tipo de ferimento, e um tênis próprio, né, para corrida, que a gente sabe que o sistema de amortecimento não tem costura interna, é um tipo o modo que a pessoa vai pisar, ele é mais seguro. E aí o que a gente fazia? Treinava e sempre fazia a vistoria dos pés. Então, quer dizer, não tem lesão, não tem nada, quer dizer, isso aí não agravou, né? Já tem trabalho publicado também mostrando que pessoas com neuropatia periférica que estão aí, ficam em pé muito tempo, então, se está usando um calçado adequado, realmente isso não agrava a neuropatia por si só. Porque, na verdade, a neuropatia ela acontece por um problema metabólico, muito tem glicemia alta. Então, quando a gente pensa na prescrição do exercício nessa situação, já muda totalmente o quadro e não dá exatamente para a gente escolher mais o que a gente quer fazer, tá certo? Então, pessoal, em resumo, então o que a gente viu aí? Qual o melhor exercício para quem tem diabetes? A gente viu que o exercício ele é sim mais eficiente do que a atividade física, né? Os resultados eles são melhores. O exercício aeróbio moderado por pelo menos 30 minutos, aí, intensidade moderada, ele é bastante indicado porque ele expõe o indivíduo a pouco risco e faz ele gastar energia suficiente para ajudar a controlar a glicemia. Quando a gente classifica os diferentes tipos de exercícios, a gente tem os exercícios de características aeróbias, exercícios anaeróbios e os exercícios mistos, né? Que normalmente, a maior parte das vezes, a gente tem aí essa situação mista bastante presente em vários tipos de treinamento que a gente faz. E o tipo de exercício aí que quem tem diabetes deve escolher. Então, se ele tem só diabetes, ele escolhe o exercício que ele quer. Só que a gente precisa ficar atento às respostas glicêmicas dos diferentes tipos de exercício. Então a gente tem que entender qual a intensidade, a característica daquele tipo de exercício e qual a resposta glicêmica que a gente vai apresentar. E aí fazer as adaptações de acordo com o que for necessário. Mas isso não impede que o indivíduo faça. Diabetes tipo 1, né, principalmente em alto rendimento, a gente tem aí até esportes campeões olímpicos, né, principalmente na natação, o Gary Hall, né, um que tem diabetes tipo 1. Então, esse pessoal treina e, claro, a gente tem que conhecer o suficiente dos recursos que a gente tem para suplementar aí com insulina, né, com curta duração, aplicar ali, corrigir mais vezes, medir mais vezes a glicemia, suplementar com carboidrato, tudo dentro de acordo com o que a gente vai fazer ali no treinamento e sempre seguir a planilha, que é o mais importante quando a gente pensa no alto rendimento. E com relação ao exercício, em quem tem complicações crônicas, a gente tem que, claro, certamente o profissional de educação física ele vai ser o responsável por isso, para fazer essa prescrição, então levar em consideração o quanto de complicação a pessoa tem e, claro, prescrever o exercício de maneira a estabilizar o quadro que ela se encontra e não deixar agravar, tentando aí ajudar no controle de diabetes o máximo de tempo aí possível, né? Porque dessa maneira a gente, principalmente mantendo aí a autonomia do indivíduo. Então, eu quero agradecer, né, vocês que ficaram comigo aqui até esse momento. Muito obrigado pelas perguntas, isso acho que enriquece bastante, né, as nossas lives. E lembrem-se, exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Até mais!